Oi, que prazer receber vocês novamente aqui no canal Aperam no Brasil para a continuidade da série Competências Socioemocionais e Cultura Digital, a nova educação da Fundação Aperam Acesita. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para receber as notificações das próximas videoaulas e também você que está chegando agora, é preciso ir lá na videoaula 1 para você se contextualizar, alinhar a comunicação sobre o que nós vamos sequenciar nesta videoaula de hoje. Nós falávamos sobre a importância do empoderamento, a importância de observar qual o nível de empoderamento que cada um de nós tem e se nós temos autonomia para elaborar as nossas estratégias ou se nós apenas vamos obedecendo ou fazendo o que se manda fazer. Esta observação, ela é muito importante. E por que ela é muito importante? Porque ela vai fazer toda a diferença nesse contexto que nós estamos vivendo, dessas constatações já básicas, dos títulos o novo normal, a nova educação, e a gente colocou no título para chamar a atenção também nesse sentido. E com isso aparece um tanto de gente vendo oportunidades, por exemplo, gente que nem nunca pisou no chão da escola, para dizer qual que é o novo perfil do professor. Quando nós falamos de perfil que está lá descrito na BNCC, no currículo referência de Minas Gerais, quando nós temos as avaliações que as superintendências regionais de ensino nos envia para a escola, excelente, nós temos que considerar esse perfil. Mas quando nós identificamos estas novas listagens de que agora o papel do professor, a identidade do professor é preciso ser assim, como se o professor fosse autômato, uma espécie de robozinho que agora com esta pandemia ele terá que se reconfigurar, passar a agir de tal e tal forma. Não. Como assim? Você já é um professor. Esta é a sua identidade profissional. E você já é um sujeito e que tem a sua própria identidade. Ponto. É claro que nós precisamos ir ajustando as pontas das nossas profissões e da nossa personalidade, mas nós precisamos ter esse pertencimento do ser um educador para que nós possamos não sofrer com essa necessidade de tantas mudanças. Eu sou psicanalista. Esta é a minha identidade profissional. A minha identidade profissional, ela tem uma referência. Eu vou lá em Freud, às vezes eu vou lá em Lacan, por causa dessa questão da linguagem, que eu gosto muito também de tratar. Ele trata o inconsciente mais na superfície do que esse inconsciente tão nos escombros, como o Freud fala. Às vezes eu vou lá no Carl Jung, que também vai falar sobre os estereótipos, sobre essa coisa das egrégoras, que eu também gosto muito em razão da astrologia. Mas a minha referência tá lá. Assim como vocês, professores. Qual que é a referência de vocês? Vocês têm hoje, a partir de 2017, a BNCC. Então é ela que vai proporcionar esse empoderamento de vocês, a BNCC, e o currículo referência de Minas Gerais. E aí, então, vocês vão perceber que neste contexto profissional tem muita informação, inclusive de graça. Muitas editoras, muitas fundações, as Undimes, as superintendências regionais de educação, a Secretaria de Estado de Educação ou outras secretarias também que disponibilizam alguns estudos. Tem muita coisa sob a perspectiva profissional que você pode estudar, se empoderar cada vez mais, mas para alcançar esse empoderamento profissional, nós precisamos ter esse empoderamento pessoal, da nossa personalidade, da nossa identidade enquanto sujeitos. Porque nós somos sujeitos
únicos, sujeitos subjetivos. E por que nós falamos isso de uma forma muito simples, embora seja uma constatação tão complexa? Nós somos complexos, nós somos não só incompreendidos pelo outro, nós temos dificuldades de nos compreender. Nós, às vezes, não conseguimos até diferenciar se nós somos mais emotivos ou se nós somos mais racionais e se é por isso que nós agimos de uma forma ou de outra. E nós precisamos fazer esse exercício de olhar para dentro de nós, de ter esse cuidado com nós mesmos, porque existem algumas pessoas até que não gostam de separar, alguns profissionais que não gostam muito de separar razão e emoção, porque antigamente falava-se assim, se essa pessoa ela é muito racional, ela vai dar mais certo com questões das áreas mais exatas. Se ela é mais emocional, ela vai dar certo para as áreas mais humanas. Hoje isso está completamente refutado, porque para a área de humanas nós temos que ter a racionalidade, para a área das exatas precisa ter esse humano. Nós precisamos fazer esse equilíbrio entre a razão e a emoção, mas não é fácil. E aí a gente precisa então observar, fazer esse exercício que nós estamos convidando vocês desde o início da série, um exercício que ele não é tão simples. É um exercício de olhar para nós mesmos, olhar para como nós convivemos dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos e dentro do nosso trabalho. Eu gosto muito de contar assim, que a minha família, nós somos 3 irmãs, e a minha irmã mais velha, ela é mais racional, assim, ela é mais toda certinha, organizada, não que nós outras duas não somos, mas ela aquela profissional que trabalhou na mesma empresa a vida toda, a casa é do lado da empresa, toda organizada, e eu, do outro lado, sou mais emoção pura. Eu nunca gostei de concursos, nunca gostei dessa coisa de carteira assinada. O meu propósito sempre foi ligado a projetos, a esses empreendimentos que são de mais coletivos, e isso me trouxe muito problema, mas ao mesmo tempo me traz muitas alegrias também. Mas a minha irmã mais velha olha para mim e ela diz, como? E sai do país e vai estudar sozinha e volta, como? E eu olho, nossa, como? E aí tem a outra irmã do meio que ela já faz esse equilíbrio, Aposentou trabalhando organizadamente, mas é sindicalista, então ela vai na luta para a defesa dos trabalhadores, enfrenta spray de pimenta, e aí eu olho e falo, meu Deus, eu sou corajosa, mas nem tanto. Então, mesmo sangue, mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, e nós somos tão diferentes. E a gente combina, mas às vezes a gente se estranha também, porque é assim em todas as famílias. Mas a gente precisa olhar quem que nós somos, quem que o outro é, e respeitar e entender e ajudar e conversar. E assim também nos relacionamentos. Eu e o Paulo tem 1 década que a gente convive junto, e ele é muito organizado, racional. Eu sou muito emocional. Eu esqueço tudo nos cantos, eu não guardo. E às vezes onde que eu coloquei isso? Ele fala, se você tivesse colocado no lugar que é para colocar. E eu brinco com tudo isso. E às vezes a gente tem uns arranca-rabos no seguinte sentido: nós nos escolhemos para conviver juntos. E nós às vezes temos que estranhar para nos entender. Imagina na escola. Então, se sangue no mesmo sangue, é difícil conviver. Se relacionamentos que nós decidimos, que eu amo, que eu quero ficar, que o outro quer ficar, a gente às vezes tem que sentar e conversar. Imagina numa escola que não é sangue do mesmo sangue, que é todo mundo diferente, cada um vindo de uma cultura, cada um vindo de um jeito, a gente não ama um ao outro, não decidiu que ia ficar junto. Então isso, meus amigos, cansa a gente, porque é a gente não perceber que nós somos diferentes dos outros. É lindo quando você observa, aceita, ajusta estes relacionamentos dentro de nós mesmos e com o outro. Porque a nossa tendência é sermos mais
emoção. O que é mais emoção? É agir mais no ímpeto, sem pensar. A gente faz isso para comprar, vai na rua, compra uma coisa, chega em casa, para que eu comprei isso? A gente faz isso na política. Se eu não gosto de tal partido, então tudo que ele fizer ou quem entrar lá eu também não vou gostar. Nós estamos vivenciando isso. A racionalidade está em falta porque a emoção está em alta. E a escola, ela também traz esse contexto emocional que nos faz tomar decisões. Porque a escola, ela é composta por esse tanto de personalidades diferentes. E nesse contexto que nós estamos vivendo agora, por exemplo, se vierem com uma lista de atributos para o novo professor, para a identidade do novo professor, se você não se conhece bem, você vai ou rebelar ou obedecer. E o difícil do obedecer é porque você provavelmente vai fazer sem querer e aí vai adoecer, porque se nós nos adaptamos muito, nós adoecemos. Então, por isso que essa observação desse nível de empoderamento que você tem, profissional e pessoal, é que vai mostrar para você quais características que a sua personalidade tem e como que você lida com elas. Porque às vezes o nosso comportamento, vocês já devem ter passado por isso, às vezes a pessoa fala, nossa, fulano falou tão bruto, e você não estava falando com brutalidade, estava só sendo enfático, estava só falando mais alto, mais firme, e alguém entende que é bruto. Ou então você é bruto, sim, em alguma colocação, mas você acha que está sendo amoroso, né? Que é o seu normal. Então, se nós não fizermos esse exercício de parar e enxergar, quando o outro chega trazendo uma proposição, a gente já vai para o embate. E esses comportamentos nossos, eles têm uma tendência de serem repetitivos. Nós fazemos e fazemos e fazemos e fazemos, falamos isso na aula anterior, o quanto que esse nosso comportamento repetitivo é feito às vezes sem pensar. O Freud fala muito disso, que nós não somos o que nós pensamos ser, nós somos muito mais. Nós somos tudo aquilo que nós guardamos em nós, aquilo que nós esquecemos, as palavras que nós trocamos uns com os outros, os impulsos a que nós cedemos, e tudo isso sem querer. E quando a gente fala sem querer, a gente fala porque são aqueles atos repetidos da nossa infância que esse mundo corrido que faz com que a gente não pense muito em nós e em como nós fomos criados, nós não percebemos que tem uma influência muito grande sobre o que nós somos hoje. Eu sempre cito exemplos pessoais porque além das minhas vivências, eu posso arcar com eles, né? Eu sou filha de pais separados, né? Eu fui criada sem uma presença de pai, desde que eu nasci. Então, eu fui criada por uma mãe forte, que teve que ser turrona, brava, para cuidar de 3 filhas. Ali do lado, as minhas 2 avós, que eu também tive muita referência das 2, elas também criaram as famílias delas sem os maridos, porque os meus avós, os maridos delas, os 2, faleceram antes que eu nascesse. Então, eu fui criada nesse ambiente sem a figura masculina. Então, eu só via mulheres fortes, decididas, empoderadas, e isso sem perceber. Isso foi muito forte em mim por muito tempo. Quando eu vi, 19 anos eu já estava casada, com 23 com 2 filhas, com 27 eu já estava divorciada, e aí então você pode até pensar assim, mas essa linha de raciocínio significa que então filhas de famílias separadas vão divorciar também? Não, sob hipótese nenhuma. Algumas são até mais felizes do que outras que não tiveram esse contexto. Mas é a minha visão, é a minha análise, sabe aquela coisa do sair de cena e olhar de cima? Então, eu tenho muito desta influência de mulheres fortes na minha vida. Eu fui ficando mais dócil quando as minhas filhas nasceram e eu fui aprendendo a lidar com elas. E mesmo assim é muito difícil, porque você falar eu te amo para as filhas e para os filhos, né, sem ter recebido eu te amo dos pais também, é um exercício que você precisa fazer. Então hoje, quando se fala em BNCC, em competências socioemocionais, tem muita gente que confunde e diz assim, o professor tem que ser amoroso. E aí o professor já fala,
eu nem sei fazer isso. Não é isso. Quando essa tradução de competências socioemocionais, ela é assim, nessa palavra de amoroso, assusta muita gente, porque a maioria dos profissionais, nós da nossa geração que fez faculdade para estar trabalhando hoje, não aprendeu competências socioemocionais. Nós aprendemos a ensinar conteúdo e o menino tinha que escutar a gente. Agora, a proposta das competências socioemocionais é que nós vamos propor o diálogo, em que não só o aluno seja o protagonista, mas o professor também protagonista. Ambos numa escuta. O aluno escutando o professor escutando o aluno, e esse protagonismo em que essa relação de poder ela seja um pouco equilibrada. E se nós pensarmos nesse processo de aprendizagem, que nós falamos tanto que para a criança aprender ela precisa comer bem, dormir bem e receber afeto, nós pensamos, o professor também. O professor precisa receber afeto. E aí o convite dessa série é justamente isso. Você pode se dar o afeto. Porque se eu posso comer bem, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer uma dieta que ela é assim, assim, assado, de acordo com a minha característica física. E eu sei também que para eu dormir melhor, eu preciso fazer isso, isso e isso. Então, se eu preciso para aprender a comer bem, dormir bem e receber afeto, e eu não recebi, eu posso eu mesma me dar esse afeto. E como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso entendendo a mim mesma, não culpando a mim mesma das dificuldades que eu tenho, dos erros que eu cometo, das dificuldades que eu passei. Porque, de repente, os comportamentos que nós temos repetitivos, principalmente do passado, eles vão alterar os nossos resultados. Então, nós precisamos fazer essa observação, nos dar aquilo que nós sentimos falta, não esperar do outro, mas nós mesmos nos proporcionar. E hoje, esse estudo sobre a neuroplasticidade é um estudo que pode nos ajudar muito sobre esse entendimento da repetição, que nós somos repetitivos, mas nós podemos mudar esse quadro, porque esta repetição, por que a gente repete tanto que essa repetição é importante? Porque funciona mais ou menos assim, vamos fazer de conta que isso aqui é o nosso neurônio, isso aqui é um neurônio, aqui é a célula do neurônio e aqui são os nossos dendritos, são aquelas garrinhas pequenininhas e a gente vai recebendo informação aqui. Aqui, vamos fazer de conta que isso aqui é um axônio. O axônio é aquele que recebe quando a informação ela é ou repetida ou com uma ênfase, uma informação, essa informação aqui ela teve muita ênfase emocional, então esta informação ela vai com mais facilidade para o axônio, ou então várias repetidas. Esse processo acontece durante todo o dia, que nós vamos armazenando as informações de curta duração, tudo que nós ouvimos, que outras pessoas falam, ou que nós mesmos, né, nosso id, nosso ego, nosso superego, ou as pessoas que comunicam com a gente, isso tudo vai ficando aqui. Aquilo que tem mais intensidade, ele vai para o axônio, e quando nós dormimos, ele vai fazer um processo que nós chamamos de mielinização, que ele vai ficando forte, vai passando, voltando, até que esse axônio fica forte, e aqui, no finalzinho do neurônio, tem essas mesmas garrinhas aqui, novos dendritos, que eles se juntam com outros dendritos, outras funções terminais de axônio, né, que vai ter isso aqui de ramificação, que vai juntar, não encostando, mas vai provocar um impulso nervoso de sinapse. Então, o que a neuroplasticidade vem ajudando a gente na área da educação? E não só na área da educação, para nós adultos também. Que quando eu, então, fico repetindo coisas ruins, a tendência é que no outro dia eu vá atrair neurônios que são ruins. Muita gente não gosta porque fica parecendo que é coisa de autoajuda e o povo morre de raiva de autoajuda, né? Até porque a autoajuda é o próprio ser que deveria estar buscando essa proposta, e não o outro dizendo para ele. Mas é assim que funciona, né? Esses estudos já comprovam que quando eu penso muito, falo muito, eu me comporto muito igual, eu vou atrair outro, porque os neurônios eles têm essa necessidade de ajuda, né? De
de automatizar para o cérebro trabalhar menos, porque gasta-se muita energia no cérebro. Então, se eu fico repetindo todo dia que eu não dou conta, que eu não sou legal, que eu não sou boa, que eu não isso, que eu não aquilo, eu vou conectar outros neurônios é simultâneo isso. Então, o meu comportamento repetitivo vai influenciar no meu comportamento diário. Portanto, o fato é que o 2020, ele está sendo visto assim, de lupa. Todos os nossos problemas e os nossos desafios estão sendo ampliados. E se eu não souber qual que é a minha personalidade, se eu não souber qual que é a minha identidade nisso, como eu estou fora dos subterfúgios que às vezes a gente arruma, né? Porque, por exemplo, hoje nós estamos em casa e trabalhando. Só. Nós não estamos podendo ir ao shopping, ao parque, a pescar, a dançar, a ir no salão, esses subterfúgios que a gente encontra inconscientemente, que não deixa tempo para a gente pensar esse processo, né, de conexão sináptica. A gente não tem tempo para pensar isso, mas agora nós estamos vivendo isso. Nós estamos em contato com nós mesmos, embora nós estamos trabalhando muito para preparar, principalmente professores, né, para preparar essas aulas remotas e tudo isso que nós estamos vivendo, mas nós também estamos muito dentro de nós mesmos. E como que nós estamos dentro de nós mesmos? Quais que são as repetições que nós estamos fazendo? Você é empoderado o suficiente para entender esse processo? Não entender, mas começar a descobrir um pouco sobre esse processo, já começar a conseguir mudar algo que você consegue mudar e, com toda sinceridade, um professor que ele consegue todo ano receber uma sala diferente, que às vezes num ano ele recebe uma sala que é tranquila, todas as famílias auxiliam, as crianças apoiam ele, aí no outro ano ele recebe a sala totalmente diferente. Um professor que dá conta desses desafios, ele dá conta de qualquer desafio interno. Uma constatação é certa nesse momento. Você precisa cuidar de você, porque você é forte, você é empoderado, porque dentro desse contexto todo você é muito corajoso. E as mudanças na educação, elas vieram. Estas mudanças vieram, elas já aconteceram, a quebra de paradigma chegou sim bagunçando tudo, o ensino híbrido veio para ficar, e este ensino híbrido, que é o tema da nossa próxima videoaula, que nós já vamos entrar preparando nas possibilidades de como você pode trabalhar o ensino híbrido a partir de quem você é, com a personalidade que você tem, com o empoderamento que nós acreditamos que já é seu, que você já tem. Nós queremos que você faça esta reflexão. Nós queremos que você venha para a próxima videoaula pensando como que você vai se posicionar diante deste contexto de ensino híbrido, que vocês certamente já viram falar e já sabe que já até está usando alguns, já está até nesse processo, mas vamos construir juntos aqui uma linha de gestão intra, eu comigo mesma, eu com o outro, para trazer esse ensino híbrido para o meu trabalho nesse contexto que eu já desenvolvo, que eu já tenho essa personalidade e que eu vou só apenas conseguir costurar esses pontos. Nós esperamos vocês para alinhar estas questões na próxima segunda-feira. Vem com a gente que vai ser muito bom e muito produtivo. Forte abraço a todos, até mais!